Este é o Conexão. Hoje vamos falar de uma ótima notícia para os brasileiros e principalmente para a região norte. O Boi-Bumbá do Amazonas recebeu do IPHAN o certificado de Patrimônio Cultural do Brasil. Essa tradição, que tem diferentes modos de brincar dependendo de cada região, é rica por ter variações e denominações próprias e acontece em épocas diferentes do ano. Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre o Boi-Bumbá. Você conhece o Festival de Parintins? Uma grande festa no interior do Amazonas. De um lado, o boi caprichoso azul, do outro lado, o boi garantido vermelho. Mas no meio, uma torcida apaixonada. Vamos conhecer um pouco dessa história. Nós tivemos vários ciclos Parintins, da juta, da pecuária, né? E agora fomentou o grande ciclo do boi de pano. Temos o festival, o grande espetáculo da Amazônia, que é dado por caprichoso e garantido. Sua essência maior é a inspiração poética, é a licença poética de pegar um simples canoeiro no meio da Amazônia e fazer uma poesia. É saber que o escultor vai lá no beiradão pegar uma raiz e transforma numa obra de arte. Então Parintins realmente é um pilar cultural extraordinário que influencia as outras cidades da Amazônia. E quem vai nos ajudar a entender esse fenômeno é o Juarez Lima Filho, que é compositor do Boi Caprichoso, e o professor da Universidade Federal do Ceará, o Marcos Campos. Gente, muito obrigada por virem até o Rio de Janeiro, né? Vocês vieram aí Norte e Nordeste, estão aqui para explicar pra gente. Como eu estava dizendo anteriormente, pouco sabemos sobre o boi e é super importante a gente falar sobre esse fenômeno mesmo, né? Porque junta muita gente, está na vida de todo mundo. Mas eu queria começar falando sobre a parte histórica. Como que começou, como que essa tradição do boi chegou ao Brasil, professor? Bem, nós temos diversos tipos de boi no Brasil. Existem duas histórias que geralmente estão vinculadas ao início do boi, né? Uma é ligada às próprias tradições europeias, né? Então a gente tem corridas de touros, né, na região ibérica, na Galícia, na Espanha. Então, isso, de certa forma, com a vinda dos europeus para cá, isso ajudou a trazer essa tradição de se pensar o boi como uma figura que faz parte dos festejos no Brasil. Uhum. E também a própria história do alto do boi, né? Que, já que estamos falando muito do boi como patrimônio imaterial, né? Existe uma história que é vinculada a uma fazenda, né? Que o dono da fazenda, que em Parintins é o Amo, né? Como é o nome? O Amo do Boi. Amo do Boi, aham. Essas histórias têm variações, dependendo do local. Como todas as histórias culturais e sociais, né? Todo mundo tem uma versão, né? Sim, no Brasil temos várias versões. Uhum. Mas falando especificamente de Parintins, o Amo do Boi, ele tem o boi mais bonito da fazenda, é o Boi-Bumbá, uhum, né? Que no caso em Parintins a gente tem o garantido e o caprichoso. Uhum. E esse boi, ele na fazenda temos alguns funcionários, dentre eles temos o pai Francisco, que tem uma esposa chamada mãe Catirina, que tem o desejo de comer a língua do boi porque ela estava grávida. Mas tem que ser desse boi mais bonito? E aí ela queria desse boi, a língua desse boi. Ah. Inclusive isso é mostrado em Arenda, né? Durante o festival eles fazem essa encenação lá em Parintins. Então, a mãe Catirina tem o desejo de comer essa língua, o pai Francisco vai lá, tenta convencê-la a não fazer, não consegue, fala que o filho vai nascer com cara de boi, faz parte dessas histórias, né, da cultura brasileira. E aí ele vai e corta a língua do boi, né? Foge, né, frente à situação, porque o boi morre, e aí ele é capturado e tem que se arrumar alguma alternativa para resolver o problema. E aí, no caso de Parintins, quem é chamado é o pajé. O pajé, inclusive, um dos itens que fazem parte, né, desse contexto de arena do Festival de Parintins. E aí, a partir dessas pagelanças, das rezas, o boi ele renasce. Então, mas ele renasce como um boi de pano. Então, essa festa do boi, ela vem como uma comemoração pelo renascimento do boi. Inclusive, isso foi muito importante para os jesuítas na época da catequização dos índios, porque eles utilizavam isso para poder fazer uma ligação da questão da vitória do bem sobre o mal.
Eles usavam, então, algo que já era da cultura para poder explicar o cristianismo, no caso, né? Esse alto do boi, ele se vincula, né, com essas histórias da catequização para poder auxiliar nisso. Mas não é somente isso, porque o boi, ele tem uma importância muito grande para a própria história do Brasil. Né? Então, alguns autores, alguns livros falam que essas brincadeiras de boi, elas vêm a partir principalmente do ciclo do couro, que aconteceu no século XVI, XVII na Bahia. Né? Então, fala-se nessas histórias de que os bois mais bravos fugiam e aí os vaqueiros iam atrás, né? E aí conseguiram capturar esse boi e aí faziam festas referentes a isso. E aí isso foi criando identidades diferentes a partir do momento que essa festa foi migrando para outras regiões. Então a gente tem bois com características diferentes no Nordeste. A gente pode falar, por exemplo, do Bumba Meu Boi do Maranhão, né, que tem várias identidades em São Luís, que acontece na região de São Luís. E também ele migra para o Norte, a partir principalmente do ciclo da borracha. Então a gente tem a ida dessas pessoas para lá. E aí isso levou essas brincadeiras de boi também, por exemplo, para Parintins, para Manaus, né? E Juarez, você estava falando fora do ar que existe uma trajetória que você consegue explicar pra gente também, né? Exatamente. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Canal Futuro, ao programa Conexão. É uma honra falar sobre o nosso patrimônio cultural, que é o Boi Bumbá. Te receber, muito obrigada. Pois é, como eu falei, eu estava comentando antes aqui de iniciar o programa, a gente conta em metáforas lá em Parintins que existe uma odisseia do Boi Bumbá, que o boi tem um simbolismo muito forte desde a época bem da antiguidade, né? Então o boi ele vem por simbolismo, já foi pintura rupestre, já vem do zodíaco chinês, é sagrado na Índia, tem a mitologia do Minotauro, então vem de longe, aí através das navegações da coisa mais africana, veio para o Brasil, atravessou o oceano, chegou no Brasil, veio a questão do fogueto, do folclórico, então várias manifestações do Brasil, existe um boi, esse manifesto. Mas eu digo sempre que essa grande série termina ou se depara quando chega em Parintins, chega na Amazônia, aonde essa cultura milenar do boi chega na Amazônia e encontra com os lendários, com as culturas, com a cultura indígena, com a cultura folclórica, e se torna ali um dos maiores representações e o festejo para um boi bumbá. Metaforicamente falando, né? Em relação a como esse dinamismo do boi se encravou e cresceu em Parintins. Parece que todas essas tradições relacionadas ao boi vão chegando e quando chega em Parintins encontra um grande palco, lá é o encontro de tudo isso aí. E assim, dá a impressão de que a impressão dá, tá? Claro, nunca estive lá, mas parece que todo mundo em Parintins é envolvido de alguma forma e é desde pequenininho. Isso acontece lá, Juarez? Acontece. Por exemplo, cada associação, tanto Garantido Caprichoso, tem uma escolinha. Caprichoso tem uma escolinha de arte, chamada Irmão Miguel. E Garantido tem uma escolinha chamada Paulinho Farias. E cada um trabalha desde criança o boi. Lá eles ensinam arte, ensinam dança, ensinam música. Mas lá em Parintins, já chamam as meninas de Cunhatã, elas sempre imaginam ser um dia a Cunhaporanga do boi. Quem que é a Cunhaporanga? Cunhaporanga é a índia guerreira, a mulher mais bonita da aldeia. Nossa, tem várias lindas que aparecem, né? Nossa, eu fico impressionada com essas meninas. Os meninos também são lindos, mas elas ficam todas pintadas, né? Assim, é muito maravilhoso. Caracterização, né? E ó, pra provar essa coisa de que a tradição passa de geração para geração, a gente vai ver mais um VT. Esse material que a gente está assistindo foi produzido pelos nossos amigos da Fundação Rede Amazônica. E agora a gente vai conhecer duas pessoas envolvidas com boi bumbá desde pequenos e que amam essa tradição. O Festival de Parintins dura apenas 3 dias, mas em Manaus ele acontece o ano inteiro, com festas dedicadas a esse amor pelo boi bumbá. A gente está aqui todo ano, antes ou até mesmo depois do festival. Na verdade, a grande explicação que a gente tem para esses encontros anuais, fora da época do festival, é mesmo o amor que a gente sente um pelo outro, porque é uma família, se tornou uma família, e também o amor à nossa cultura do nosso estado. Já nasceu sendo caprichoso. Quando eu tava grávida dele, eu fui pra Parintins, né? Eu tava dançando dentro da sua barriga. Dançava mesmo. Dentro da sua barriga, lá em Parintins. Dançava, que minha barriga pulava, chutava, as meninas eram demais. É um amor que a gente não consegue explicar. Eu cresci com isso, então não é trabalho, não é dinheiro, é amor mesmo pelo boi. E aí a gente vê essa questão, né, do menino pequenininho, da mãe que vai grávida, parece que realmente envolve muita gente, ou então quase todo mundo da ilha. Mas existem modos diferentes de dançar o boi, né, professor? Fala um pouco pra gente.
Bem, em Parintins, a gente vê o boi como... A gente geralmente enxerga o que aparece na TV, né? Mas o ciclo do boi, ele é muito grande, né? Ele começa com toda... Na verdade, o boi é o ano inteiro, né? Brinca-se boi o ano inteiro, né? Agora, por exemplo, eles estão num processo de montagem do festival que vai acontecer, né? Em 2019, esse ano. Então, a gente vê a criação das toadas, da temática, e isso cria-se coreografias e as pessoas vão brincar o boi, né, a parte da dança, nos currais, né? Então, as sedes dos bois são chamadas de currais. Então, as pessoas vão brincar nos currais. No período de junho, que é quando acontece o festival, também ocorrem os bois de rua, né, que aí também tem uma questão religiosa, né, que acontece exatamente no período de São João, de São Pedro. Então existe também uma questão religiosa, então esses bois eles também vão às ruas, que remete um pouco à própria história do boi. Ele era um boi de rua, que depois, a partir da década de 60, se transformou no que é hoje, né, nesse formato de festival. Boi que pode dizer que é boi de arena, não? Sim, aí ele passa, a partir do festival, né, do formato que a gente entende hoje. Claro que ele evoluiu muito a partir dos anos, né? Então ele sai, ele migra da rua para a arena. Continua acontecendo, se você vai lá nesse período do dia 24 de junho, acontece ainda esses bois de rua, mas aí quando vai para a arena aí acontece o festival competitivo, né? Então a gente tem 3 situações, uma situação ligada ao curral, que as pessoas vão lá para poder brincar, para poder interagir socialmente, o boi de rua, que é a questão da própria tradição e também tem uma questão religiosa, e a arena, que é a questão da questão mais elaborada, da competição. Então, são 3 realidades que a gente vê numa mesma manifestação. E falando sobre a arena, a construção das alegorias leva um tempão, né? Assim, e dá muito trabalho, parece, né? Como é que é esse processo? A gente tem até um vídeo que mostra um pouco desse procedimento aí, que vocês fizeram um making-off desse processo, né? Exatamente como o professor falou. Logo após o festival, vem uma avaliação. Cada bumbá faz o seu. Caprichoso pelo Conselho de Arte, garantido pela Comissão de Arte. Dessas avaliações, eles vão fazer um lançamento do tema. Cada boi lança o seu tema. Logo após essa apresentação do tema, vem a seleção das toadas do boi. Aí sim, que vem depois das toadas, vão escolher as lendas, os rituais. As toadas é o que a gente chama das músicas que vão exatamente ser cantadas durante o evento. Isso, sobre o festival. O festival, não é desfile não, né? Não, é festival. É festival, vamos usar as palavras corretas, senão leva bronca aqui, vai lá. Exatamente, aí depois dessa concepção primordial, né? Aí vem a questão do repasse dessas ideias aos artistas. Aí pegam cada boi e separam, aí cada artista vai desenvolvendo a sua alegoria. Esse desenvolver pode ser tanto maquete física quanto maquete eletrônica. Aí logo depois vão se desenvolvendo ao festival. E são 3 meses na questão da execução de uma alegoria. Isso que a gente está vendo ali é um teste de uma das alegorias? Isso, essa foi a alegoria Boitatá, Caprichoso em 2018, a qual houve um destaque diferenciado esse ano pela ousadia, pela inovação, pelo tempo também, que foi bastante curto, mas conseguiu se destacar como uma das alegorias mais marcantes da história do festival. E aí, o Boitatá, ao contrário de que algumas pessoas podem pensar, não é um boi, é outro animal. Significa em Tupi-Guarani, significa cobra de fogo. É uma cobra. Então, a gente foi uma representatividade dessa alegoria. Ser uma cobra de fogo e foi um destaque bacana. na arena. Você falou que essa foi mais ousada, mas é por causa desses efeitos especiais? Na verdade, o Parintins todo ano vai se reinventando. Todo ano o Parintins tem uma novidade para se trazer. Então, ela foi um destaque por essa questão desses efeitos pirotécnicos, né, que a gente fala, concebido pelo artista Juarez Lima, sobre a criação, né, sobre a criação do Conselho de Arte e sobre a execução do artista Juarez Lima. É bacana. Agora eu queria falar um pouco sobre cada um. O boi, vamos falar um pouco sobre o boi de terreiro? O boi de terreiro, qual que é uma característica dele? Bem, os bois terreiro é um nome muito comum para vários locais onde acontecem manifestações populares no Brasil, né? Então, antes das agremiações, né, Garantido Caprichoso, por exemplo, serem do formato que eles estão, né, com uma sede bem estruturada, eles eram também terreiros, né? Eles eram também locais onde as pessoas se encontravam depois, com o tempo que foi criando essa estrutura que tem hoje, né? Então, geralmente são as sedes das manifestações e são nessas sedes que as pessoas vão brincar o boi. Entendi. Então é num local específico mesmo, Sim. né? No caso
em Parintins, hoje, esses terreiros se transformaram em sedes muito bem estruturadas. Né? Então, a gente tem a Cidade Garantido e tem o Curral Zeca Chibelão. Sabe o que eu fiquei pensando? Quem é que determina se eu vou ser garantido ou caprichoso? É o coração que manda ou tem uma questão familiar? Não, você vai torcer pelo meu time. Como é que é isso? É a sua emoção na hora. É a emoção. Você chega para escolhe, você né? vai ver, você vai... Na verdade, a paixão, ela te abate. Você vai escolher um boi, você vai se apaixonar por um. E é na hora, no momento, é na emoção ali que para te chegar. Tem uma coisa interessante, o Júnior Paulaim e o Israel Paulaim são irmãos. Um é do Garantido e o outro é do Caprichoso. E vivem de boa. E assim, eu falei especificamente esses dois porque o Israel Paulaim e o Júnior Paulaim, os dois são... o Júnior foi e o Israel é apresentador do seu boi de coração. Né? Do seu boi de paixão. Mas eles são amigos, é isso que eu quero saber. São, as torcidas eles convivem, né? convivem. Não tem aquela coisa feia que a gente vê de vez em quando no futebol, não. Lá todo mundo convive numa boa, né? Uma das coisas mais impressionantes para mim, né, eu que sou de fora, né, quando eu cheguei em Parintins, eu fiquei muito impressionado o quão competitivo é o festival, mas ao mesmo tempo o respeito que as pessoas têm. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o boi de rua. Você falou que existem esses locais específicos do boi de terreiro. O boi de rua, imagino que é o boi que é mais livre e aberto para todo mundo que quiser participar. Nesse período, né, principalmente São João, os bois eles saem das suas sedes, né? E aí eles vão para a rua. Então existe uma tradição em que os bois, eles ao encontrarem uma fogueira, né, que as pessoas, por ser festa de São João, então coloca a fogueira na frente das suas casas. Então o boi ele para na frente da fogueira e faz uma evolução junto a essa fogueira, né? E aí isso se transforma numa grande festa. Né? Então são milhares de pessoas que participam nas ruas de Parintins. Isso tem uma data específica? Um momento? Geralmente o Garantido acontece na noite de São João, no dia 23 e 24. O Caprichoso também é no mesmo período. Então, o festival acontece no último fim de semana de junho. Né? E aí, nesse período de 23 e 24 é quando acontecem esses bois de rua. E a gente está falando de boi de rua, a gente vai ver agora um trecho de uma reportagem que mostrando que essa tradição que ocorre nas ruas de Parintins e deixa a arena, deixa os terreiros e segue pelas ruas da ilha. Vamos ver. Brincando de casa em casa, eu chego à catedral. Nossa Senhora, livrai-me do mal. A brincadeira nas ruas, os versos na porta da casa das famílias amigas. Aonde está o boi contrário? Por isso eu pergunto eu, se tá vivo ou se tá morto, se jacaré já comeu. Se eu pegasse o boi contrário, eu fazia um jacaré, tirava a carne e osso, deixava a caveira em pé. A evolução sob a luz das fogueiras. Quando chegava na hora dele fugir, deixava todinho, aí quando ele estava dançando, entrava outro que estava mais descansado, entrava embaixo dele para ele fugir. Fugia lá para casa do Chico Chibelão. Chibelão foi um cara legal. Zeca Chibelão, ele foi o primeiro a colocar a vestimenta de tuxala. Ele foi o pioneiro, né? Que, inclusive, o contrário até emprestou uma vez o capacete dele para vir fazer uma representação aqui. E quem veio com o capacete foi o Raimundinho Dutra. A tradição não deixa dúvida. O boi de Parintins ainda é o mesmo. Boi dos terreiros, das palminhas, dos versos e do sentimento. Tão forte, tão belo, tão único quanto a cor azul estampada na alma de sua gente. Aí a gente viu o pessoal do Caprichoso, né? E o pessoal do Garantido também faz esses cortejos pela rua, é isso? Fazem. Fazem. Inclusive, só para um adendo aqui, também tem uma festa tradicional no Garantido que se chama Alvorada, que acontece no dia 30 de abril também, eles chamam também de... É um outro boi de rua. Outro boi de rua. Em abril, né? também abril, tem o boi. Isso. Caramba, que bacana. No Garantido, geralmente, porque assim, a gente conhece Parintins a partir do festival, mas é muito mais do que isso. Né? Então, acontece na noite de São João a ladainha. Eles fazem as rezas, né? na sede onde está a família do fundador do Garantido, né? A família Monte Verde, o fundador Lindolfo.
E aí, depois das rezas, eles vão para as ruas para poder fazer essa festa de rua, né? Esse boi de rua. E você está falando de rezas, a gente já falou dos indígenas e tal. A gente pode dizer que o boi, ele é um sincretismo, assim, é bem Brasil, né? Porque parece que traz esse pessoal da Europa, que trouxe algumas tradições, encontra os indígenas e os escravizados que vieram também para o Brasil. Então, é um encontro de tudo ali, é isso? Concorda, Juarez? Isso, é uma mistura de gente feliz. A gente diz assim que é um grande encontro, uma grande miscigenação, mas é considerado um dabacuri, é uma festa, é um encontro de todas as raças. Dabacuri, o nome? Dabacuri significa encontro das festas, encontro das tribos. Então todo mundo vem pra cá e se junta e faz esse grande festejo. Eu queria falar agora, a gente já falou de terreiro, de rua e agora falar de arena. É uma festa, a gente está vendo, assim, é uma festa enorme, né? E você estava falando, professor, eu achei bem legal a explicação que você me deu, que o local em si, onde acontece o Festival de Parintins, já chama atenção, né? O Bumbódromo, né, que é a arena onde acontece o festival, ele é gigantesco, né? Quando a gente vê na televisão, a gente não tem noção do tamanho. Quando a gente chega lá, é um susto muito grande, porque é uma estrutura incrível. E é interessante dizer que, além da própria competição, das performances individuais dos itens, né, Cunhaporanga, porta-estandarte, pajé, apresentador, são vários itens que são julgados, também a própria forma como é montado o festival. Porque no Carnaval do Rio a gente vê os carros alegóricos, eles já estão prontos, eles são empurrados, né, eles passam pela avenida, mas em Parintins é diferente, porque eles criam módulos, né, partes dessa alegoria, então eles entram, encaixam, o teste é praticamente feito na hora, né? Tem que dar certo na hora. Então é feita a cênica, né? Que aí são 4 grandes cênicas, né? A celebração folclórica, a lenda indígena, a figura típica regional e o ritual. E aí depois que se faz uma dessas cênicas, tudo tem que ser desmontado, retirado para continuar a apresentação do seu boi. E, Juarez, são 3 dias de festa lá no Bumbódromo. Como é que é isso? Como é que esses dias são divididos? Como é essa festa dividida? São 3 dias. Geralmente, como ele falou, sempre final de semana, o último de junho, até pega alguns inícios de julho. E são 3 dias. Os 3 dias são divididos sexta, sábado e domingo. Sempre sexta, sábado e domingo. Então, praticamente um tema, é abordado um tema, e desse tema eles vão dissertar sobre esse tema, vão falar sobre esse tema. E cada noite é uma noite, apesar de ser, os 3 dias são noites que há apresentações diferentes, em dança, em ritmo e tudo mais. E assim, a torcida também participa dessas apresentações, né? É como o professor falou, lá tem um respeito muito grande. Quando um boi está apresentando, a outra torcida ela fica quieta, não fala, fica nessa parte. Mas quando chega a vez dela, aí ela interage de uma forma impressionante. É arrebatador você ver aquilo, aquela emoção da galera vibrando, interagindo com o boi, o apresentador sabe? Isso dá uma emoção diferenciada. Dura quanto tempo o espetáculo, assim? 2 horas e meia. 2 horas, cada boi tem 2 horas e meia para se apresentar. 2 horas e meia. E aí, como é que é isso? Assim, isso que o professor acabou de falar, vocês montam, e se der algum problema na hora, como é que resolve? Deve dar um nervoso ali, né? Vem a questão do improviso. O festival é cheio de improviso. Você viu agora no Miss Amazonas, a Mayra Dias, ela veio com uma roupa e de repente se transformou. Então o festival tem sempre uma transformação. Então a gente trabalha com esses imprevistos. Quando uma coisa, diz que já aconteceu uma outra coisa em cima, já inventa um fato em cima de outro fato. É aproveitar o momento, né? Muito então, legal. O festival é transformador, ele canta pelo impacto do improviso, né? Entendi. A gente está chegando nos minutinhos finais, eu queria que vocês falassem rapidamente qual que é a importância desse prêmio para o boi e também para a cultura, principalmente ali do norte, né, do país que é onde tem mais forte, né, para Parintins. Fala para mim, Juarez, qual que é a importância desse reconhecimento aqui pelo IFAM? Bom, é uma honra muito grande, eu acho que já deveria ter sido há muito tempo esse reconhecimento, mas antes tarde do que nunca. É uma honra para todos, né? Acho que o Brasil todo, porque é uma cultura diferenciada, uma cultura rica, a qual ela defende a Amazônia, o saber popular, a cultura indígena, então bate forte na ecologia. Então isso pra gente, para nós aqui no norte, o Brasil todo, é um orgulho, eu tenho certeza que para todo mundo. E é muito importante, né, professor, parar para pensar, porque acaba dando mais visibilidade, né, quando recebe um reconhecimento, né? Além da visibilidade, tem a questão também das políticas públicas. Quando uma manifestação do povo, uma manifestação popular, ela ganha é praticamente um prêmio, né? É um reconhecimento à qualidade daquilo que é produzido pelo povo. Isso é muito importante.
E isso ajuda também a fomentar políticas públicas, conseguir recursos, patrocínios e o próprio reconhecimento da figura do brincante, do sujeito que produz aquilo, dos artesãos, dos compositores, porque assim, são milhares de pessoas. E fica na memória, né, do coletivo, a memória coletiva de todo mundo. Exatamente. Como vocês falaram fora do ar, dava pra fazer um programa de 50 minutos só falando do boi, mas a gente conseguiu falar aqui em 25. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Super legal aprender de quem vive ali no dia a dia e convive e estuda tantos anos também, né? Obrigada. Voltem sempre, viu, ao Conexão. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.